pacote fiscal que o Haddad anunciou em rede nacional e a questão das eleições, do que foi proposto das campanhas eleitorais. Nós temos assim entre o que foi proposto, o que se consegue fazer hoje no Brasil, tem um fosso muito grande, porque o Congresso trava tudo. Como que você viu esse novo pacote? Você acha que isso redime, de alguma forma, alguma coisa das propostas iniciais de eleição? Olha, Lu, em primeiro lugar, nós temos que ver que houve uma pressão muito grande depois do segundo turno da eleição de 2024, uma pressão do mercado, uma pressão dos veículos de comunicação aberta, para que o governo fizesse um corte perverso do andar de baixo, isto é, aposentadoria, salário mínimo, educação e saúde, para garantir aquela armadilha produzida pelo arcabouço fiscal do início do governo, que é a questão do déficit zero. Eu acho que essa pressão chegou ao limite em que o Lula arbitrou uma tentativa, vamos dizer assim, de fazer alguns cortes, e houve corte importante que a gente tem que destacar, como a questão do critério para aumentar o salário mínimo, a questão do BPC, a questão do próprio Fundeb. Há certas questões que o andar de baixo, vamos dizer assim, o povão vai ter algum tipo de aperto. Agora, olhem bem, o sistema financeiro, ele é tão arbitrário, ele é tão guloso, ele é tão violento, que ele estabelece uma tática de derrotar o governo politicamente. A especulação com juros altos, que veio desde a última reunião do cupom. Agora, a especulação com dólar. O dólar está sendo usado, a especulação com dólar, para criar uma situação de estabilidade econômica do governo, para forçar uma nova alta da taxa de juros. E é claro que, nesse sentido, a medida em relação à isenção do imposto de renda, em relação à cobrança de quem ganha com salário, lucros, dividendos, 50 mil por mês, a partir de 50 mil, tem que ter uma taxação de 10%. E algumas coisas, poucas, podia ser mais, em relação aos privilégios dos militares. Eu acho que ainda nada foi destacado em relação aos supersalários, principalmente envolve a questão do Poder Judiciário. Agora, recentemente, o STJ deu um alto aumento para incorporar no salário certas garantias, certos privilégios. Então, olha bem, Lu, eu acho que esse pacote ele é fruto da contradição da própria natureza de um governo de frente ampla. E tem porque a isenção e a taxação de quem ganha acima de 50 mil mensal vai para 2026 e vai depender de votação no Congresso Nacional. Já os cortes começam a valer a partir de 2025. Portanto, há um certo time diferente. E eu acho que a grande questão que está colocada, o pano de fundo dessa pressão aí do mercado é o seguinte: é o modelo rentista, privatista, monopolista do neoliberalismo pressionando o governo, enfrentando o governo para que ele faça o credo do neoliberalismo. É claro, se ele executa a cartilha neoliberal, haverá um desgaste político. E esse desgaste político tem a ver com a eleição de 2026, porque eles querem o Lula desidratar, o Lula sem respaldo popular, para eles tentarem manipular ou então perder a eleição e eles buscarem um candidato da direita ou da extrema-direita sem as marcas do Bolsonaro. Portanto, essa é a disputa que está em jogo. Não podemos imaginar um pacote desse sem uma disputa política que começou logo no segundo turno da eleição e tem o olhar para 2026. É uma reedição de 2013? Olha, não, 2013 é diferente, porque 2013 você tinha
uma crise que começou em 2008. E a crise que começou em 2008, ela reestruturou o capitalismo, a relação capital e trabalho, as commodities, a questão dos fundos públicos, das políticas sociais, e havia o início de uma disputa hegemônica com as tais revoluções coloridas. Eu acho que a situação agora é diferente. Primeiro, que não se repete. Segundo, porque as condições da crise sistêmica é muito profunda. O mundo e o capitalismo atravessam uma crise sistêmica. É a acumulação, é o rentismo, é a questão climática, é a questão das pandemias, é a própria crise da geopolítica mundial, com risco de guerra, portanto, é uma outra situação. Agora, essa disputa, há uma disputa política sobre os rumos do país, nós não vamos deixar de considerar isso. A velha burguesia, os liberais, que nunca são tão liberais, e há uma extrema-direita que está um pouco na defensiva devido aos áudios e os celulares falantes dos golpistas, ela sempre vai buscar uma maneira de controlar, de enfrentar um projeto popular mais audacioso, mais ousado. Eu acho que o governo está aprendendo que, mesmo cumprindo a cartilha do credo neoliberal, eles querem mais, eles não se contentam. A violência com que eles estão tratando o pacote, a especulação com dólar, a esses articulistas da mídia aberta, os porta-vozes do mercado, a maneira como eles estão tratando, parece que o Lula baixou um pacote que está acabando com os lucros, com tudo. Esse pessoal não tem medida do que eles querem, eles são gulosos, eles são voluptuosos, eles são a favor da volúpia, no sentido do lucro. Então, eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento político. O governo está aprendendo que, sem enfrentamento político, Lu, nós não vamos muito longe nessa política de construir uma alternativa democrática, popular, socialmente justa, soberana, democrática, porque a questão democrática volta a se colocar na agenda, etc.